está disposta a prestar toda a solidariedade e todo o apoio possível a ela, inclusive dando continuidade à parceria que já foi feita na Copa da Alemanha e da África do Sul, né, com a ICM particularmente, no sentido de estar aproveitando essa oportunidade para reafirmar a defesa do trabalho decente, para reafirmar inclusive o programa de trabalho decente da OIT como uma resposta, como um instrumento importante para ser reafirmado exatamente nesses momentos, né? Que, como foi bem caracterizado aqui, tende a ser encarados como momentos de exceção, né? Esses grandes eventos acabam tendo um pouco esse caráter, quer dizer, tudo pode, então as normas que normalmente são seguidas são revogadas em função da urgência de se desenvolver as atividades de preparação e de realização, em função do objetivo maior de realização do evento, tudo acaba sendo sacrificado. Assim como a OIT reafirmou o seu programa de trabalho decente em plena crise econômica internacional, que atingiu enfim, quase o mundo todo recentemente, colocando realmente a necessidade de se reafirmar o conceito de trabalho decente como uma resposta à crise, ou seja, não tolerar, não negociar, em nome da criação de empregos, se abrisse mão de direitos que são fundamentais do trabalho, se abrisse mão da proteção social que todo tipo de trabalho deve ter, e se abrisse mão, inclusive, dos instrumentos de diálogo social que são fundamentais para promover e para sustentar esses direitos, também acho que o mesmo raciocínio, a mesma política se aplica a esse caso. Exatamente nesses eventos, nesses mega eventos, nessas situações ditas de exceção, é que devem ser reafirmados os direitos fundamentais do trabalho, é que devem ser reafirmados mais uma vez a necessidade desse trabalho contar com algum tipo de proteção social, com alguma forma de proteção social, e é nessas situações em que se torna mais necessário se promover um diálogo social efetivo, não de fachada, ou seja, de fazer com que sejam negociadas questões substantivas entre os três atores que são constituintes, no caso da OIT, que são governo, trabalhadores e empregadores. Em função disso, eu só queria levantar, que no caso específico do Brasil, construção e madeira são dois setores particularmente problemáticos no que diz respeito aos déficits de trabalho decente. No caso da construção, a gente sabe que existe um alto índice de informalidade no setor, que a grande parte das construtoras se apoiam nessa informalidade, inclusive, para aumentar seus lucros, e que existe um déficit bastante grande também em termos de saúde e segurança no trabalho, no caso da construção. Isso em tempos normais. A mesma coisa se aplica ao setor de madeira, as atividades que incluem, inclusive, as atividades na área florestal. E a gente sabe que as atividades na área florestal são grandes responsáveis pela existência de trabalho forçado nesse país. Além de ter um problema sério também no que diz respeito à questão de saúde, segurança e tudo mais. Então, se isso ocorre em tempos normais, certamente numa situação como essa, dita de exceção, esses direitos fundamentais, essas condições de trabalho tendem a ser sacrificadas, realmente. Se não houver uma mobilização por parte, especificamente dos trabalhadores, mas da sociedade civil como um todo, inclusive pressionando o governo no sentido de que venha assumir medidas, venha adotar medidas efetivas para evitar o desrespeito a esses direitos, para evitar o aumento da informalidade nesse período, para evitar, inclusive, o aumento das práticas antissindicais que costumam surgir, como no caso de Geral e agora, recentemente. Então, realmente, o momento que a gente tem para começar a se organizar é agora, é a partir de agora, porque no momento da realização do evento fica muito mais difícil a gente tomar qualquer medida no sentido de se prevenir contra essas coisas que estão acontecendo. E aí eu queria dizer que, independente da mobilização da sociedade civil, e aqui nós temos excelentes exemplos, inclusive internacionais, que foram experiências bem-sucedidas, no caso no sentido de mobilizar
para evitar que esses abusos acontecessem, é importante que a gente faça com que o governo brasileiro assuma realmente uma posição no sentido, tome medidas concretas no sentido de evitar que isso ocorra. Nesse sentido, a OIT está propondo, e vai encaminhar isso formalmente para o ministro dos Esportes, que é o responsável pela coordenação do comitê gestor da Copa no Brasil, a criação de uma câmara temática de trabalho dentro do comitê gestor da Copa. Nós, inclusive, não queremos propor isso sozinhos, nós estamos discutindo com nossos constituintes, nossos parceiros, particularmente com o setor dos trabalhadores, para que a gente efetive essa comissão, assim como existe comissão de turismo já dentro do comitê gestor, existe uma comissão específica para meio ambiente, existe comissões, são câmaras temáticas, na verdade, que são chamadas. É importante que haja uma câmara específica para tratar das questões de trabalho, né? Inclusive tendo em vista um tema que está sendo bastante levantado, que é a Copa Verde, etc. e tal, no sentido de estar procurando promover os empregos verdes dentro dessa Copa, né? Quer dizer, promover empregos que sejam sustentáveis também do ponto de vista das condições de trabalho e do ponto de vista ambiental, dos seus impactos ambientais. E que tenham sustentabilidade ao longo do tempo, ou seja, que não sejam empregos promovidos temporariamente, que depois não deixem nenhum saldo em termos de impactar o mercado de trabalho de uma forma positiva. Que promovam capacitação de trabalhadores, que promovam, enfim, que sirvam para acumular forças para fazer com que o movimento dos trabalhadores avance e não simplesmente para deteriorar mais as condições de trabalho e dificultar o trabalho do movimento sindical. Nesse sentido, fica aqui lançada também essa proposta, no sentido de que a campanha pelo trabalho decente na Copa tenha como uma das suas expressões a atuação nesse comitê, nessa câmara temática de trabalho, que pode ser organizada, que deve ser organizada dentro do comitê gestor em nível nacional, mas que também deve se reproduzir em todos os estados, em todas as cidades, sedes da Copa. Ou seja, é o que está ocorrendo, por exemplo, com a Câmara Temática sobre Meio Ambiente. A Câmara Temática foi criada em nível nacional e agora está se reproduzindo em vários estados. Eu sei que no Mato Grosso já tem, no Cuiabá já tem, se não me engano aqui no Rio também já tem uma Câmara Temática dentro do comitê que coordena as atividades vinculadas à Copa. E acho importante que essa Câmara tenha um caráter tripartite, ou seja, o governo vai estar representado, sem dúvida nenhuma, e aí cabe, inclusive, fazer com que o Ministério do Trabalho assuma a coordenação dessa Câmara Temática, né? A quem caberia dentro do governo responder pelas questões relativas ao mundo do trabalho, mas acho importante que haja também participação das organizações de trabalhadores e de empregadores. Quer dizer, os empregadores, a CEBIC, do setor de construção e tudo mais, tem que se responsabilizar também com relação às questões das condições de trabalho, com relação à geração de emprego, com relação à sustentabilidade, inclusive, desses empregos que vão ser criados pós-Copa, né? Pós-Copa e pós-Olimpíada e tudo mais. Então, é só isso que eu queria dizer. Fica colocada aqui essa proposta e aí a gente pode detalhar e discutir melhor o encaminhamento dela no debate. Obrigado.